Testemunho CCB, jovem curado de sarcoma de Ewing no culto, uma jornada de fé, dor e milagre na congregação cristã no Brasil. Capítulo 1. O diagnóstico que abalou uma família. Era uma tarde de sábado, dia 12 de março de 2022, quando o sol ainda brilhava forte sobre a pequena cidade de Itapetininga, interior de São Paulo. O ar quente misturava-se ao cheiro de terra molhada após uma chuva passageira, enquanto as crianças brincavam nas ruas de terra batida do bairro Vila Nova, onde morava a família Silva, Dona Maria, uma costureira de mãos calejadas pela agulha e pela oração, seu João, pedreiro e diácono fiel da Congregação Cristã no Brasil CCB, há mais de 30 anos, e Lucas, seu filho único, um jovem de 19 anos, alto magro, de olhos castanhos claros e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Lucas havia acabado de voltar do trabalho na serraria, onde ajudava a cortar madeira desde os 16 anos. Ao chegar em casa, sentou-se à mesa da cozinha, onde Dona Maria já havia deixado um prato de arroz, feijão, bife e salada, sua comida predileta. Mas algo estava diferente. Enquanto mastigava, Lucas sentiu uma dor aguda na perna direita, logo acima do joelho, como se algo estivesse perfurando seu osso por dentro. Mãe, tá doendo muito aqui, ele disse, apertando a região com os dedos. Deve ser cansaço, meu filho. Deixa eu ver. Dona Maria passou a mão pelo local, mas não viu inchaço nem vermelhidão. Talvez seja só uma contusão. Toma um banho quente e deita um pouco. Seu João sugeriu, sem dar muita importância. Mas a dor não passou. Nos dias seguintes piorou. Lucas começou a mancar e à noite o incômodo era tão intenso que ele acordava suando frio, mordendo o travesseiro para não acordar os pais. Após uma semana, Dona Maria, já desesperada, levou-o ao posto de saúde do bairro, onde o médico, após examinar a perna, franziu a testa. Esse inchaço não é normal. Vamos fazer uns exames. Capítulo 2. A notícia que quebrou o silêncio da casa. 2 dias depois, o resultado chegou. Sarcoma de Ewing, um câncer ósseo agressivo, raro e que se espalhava rapidamente. O tumor já havia invadido o fêmur direito e, segundo o oncologista do Hospital Regional de Sorocaba, se não fosse tratado com quimioterapia imediata e possível amputação, Lucas teria poucos meses de vida. Amputação? Seu João quase desmaiou ao ouvir a palavra. Mas doutor, ele é tão novo. Tem jeito sem cortar a perna? Dona Maria chorava, apertando a mão do filho. Senhora, a quimioterapia pode reduzir o tumor, mas se não responder bem, a cirurgia será necessária. O médico foi franco, mas seu olhar revelava pena. Naquela noite, a casa do Silva ficou em silêncio. Nenhum som da TV ligada no culto da CCB, como de costume, nenhum cheiro de café recém-coado, nenhuma risada. Apenas lágrimas e orações sussurradas. Seu João, de joelhos no quarto, chorava como nunca havia chorado. Entre soluços, ele clamava: Senhor Jesus, por que o meu filho? Ele é tão novo, tão bom. Ele nunca faltou a um culto, nunca bebeu, nunca fumou. Por que, meu Deus? Dona Maria, sentada na beira da cama, segurava a Bíblia com mãos trêmulas, folheando até Salmos 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Lucas, deitado, olhava para o teto, sentindo o peso da morte pairando sobre ele. Mas, estranhamente, uma paz inexplicável encheu seu coração. Ele fechou os olhos e murmurou: Se for da tua vontade, Senhor, me cura. Mas se não for, que a tua vontade seja feita. Capítulo 3. A fé que não se dobra. No domingo seguinte, dia do culto na CCB, a família Silva chegou mais cedo que o habitual. O templo de madeira simples com bancos de madeira envernizada e o púlpito ao centro estava quase lotado. As irmãs vestidas de branco, os irmãos de terno escuro, e o hino 45 Jesus, amigo fiel, sendo entoado em uníssono. Mas dessa vez, Lucas não conseguiu cantar. Ele se sentou no banco da frente, ao lado do pai, e apenas observava. O presbítero José, homem de voz grave e olhares profundos, notou algo diferente no jovem. Após a hora da doutrina, ele se aproximou. Irmão João, tudo bem? Seu Lucas está pálido. Presbítero, seu João engoliu em seco. O Lucas está com um câncer nos ossos. Os médicos disseram que pode ser preciso cortar a perna. O templo ficou em silêncio. Alguns irmãos começaram a chorar. O presbítero José fechou os olhos, respirou fundo e disse: Irmãos, vamos orar. E ali, no meio do culto, dezenas de mãos se ergueram. Vozes clamavam em línguas desconhecidas, outras choravam em silêncio, e algumas gritavam o nome de Jesus. Lucas sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo, como se algo sobrenatural estivesse acontecendo. Senhor Jesus, tu que saraste o paralítico, que ressuscitaste Lázaro,
que secaste as lágrimas de muitas mães, olha para este jovem. Ele é teu, Senhor. Cura-o, em nome de Jesus. O presbítero José orava com autoridade divina. Por meia hora a congregação intercedeu. Lucas, de olhos fechados, sentiu algo quente percorrer sua perna, como se fogo líquido estivesse queimando o tumor. Quando abriu os olhos, as dores haviam diminuído. Mãe, não está doendo mais. Ele sussurrou, assustado. Dona Maria abriu um sorriso através das lágrimas. Glória a Deus, meu filho. Capítulo 4. A batalha entre a medicina e a fé. Na segunda-feira, Lucas voltou ao hospital para iniciar a quimioterapia. O oncologista cético advertiu. Lucas, isso aqui não é brincadeira. Você vai perder o cabelo, vai passar mal, pode ter infecções. Mas é a sua única chance. Os primeiros dias foram um inferno. Lucas vomitava sem parar, seu corpo ardia em febre, e as veias dobravam de dor com as agulhas. Dona Maria não saía de seu lado, lendo salmos e orando sem parar. Seu João, enquanto trabalhava na construção de uma casa, parava a cada hora para clamar a Deus. Senhor, eu não tenho dinheiro para pagar tudo isso. Mas tu és o Deus que multiplica pães. Provedor, socorre-nos. Ele orava, enquanto suava sob o sol escaldante. Mas algo estranho aconteceu. Após a terceira sessão de quimioterapia, os exames mostraram que o tumor havia encolhido 40%. O médico ficou boquiaberto. Isso não é normal. Sarcoma de Ewing não regride tão rápido. É Deus, doutor. Só pode ser Deus. Lucas respondeu com um sorriso fraco, mas cheio de fé. No entanto, a quarta sessão foi pior. Lucas desmaiou de dor, e os médicos chegaram a pensar em suspender o tratamento. Foi quando o presbítero José visitou no hospital, acompanhado de 5 irmãos da CCB. Lucas, o Senhor não te trouxe até aqui para te abandonar. Vamos orar. Ele impôs as mãos sobre a cabeça do jovem e começou a clamar em voz alta. Espírito de doença, sai deste corpo em nome de Jesus. Câncer, eu te amarro e te lanço no abismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De repente, Lucas sentiu como se algo saísse de seu corpo. Ele arquejou, suou frio e então, a dor sumiu. Não dói mais, ele abriu os olhos, confuso. Glória a Deus! Os irmãos começaram a louvar, e até alguns enfermeiros pararam para observar. O médico de plantão, Dr. Carlos, que era católico, aproximou-se intrigado. O que vocês fizeram? Oração, doutor. Só oração. Respondeu o presbítero. Capítulo 5. O milagre no culto de quarta-feira. Na quarta-feira seguinte, dia do culto de doutrina na CCB, Lucas, mesmo fraco, insistiu em ir. Ele entrou manco, apoiado no pai, mas determinado. O templo estava cheio como nunca, pois a notícia de sua doença havia se espalhado, e muitos vieram para interceder. O hino 120, Deus é fiel, foi entoado com uma unção diferente. Quando chegou a hora da oração, o ancião Pedro, um homem de 90 anos, mas com voz firme, levantou-se e disse: Irmãos, hoje é dia de milagre. Deus vai operar aqui. Ele chamou Lucas à frente. O jovem, tremendo, caiu de joelhos. O ancião impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar em línguas. De repente, Lucas sentiu um calor intenso nas costas, como se alguém estivesse soprando fogo em sua coluna. Levanta, meu filho. Em nome de Jesus, eu te digo, anda. O ancião gritou com autoridade. E então, Lucas se levantou. Sem moletas. Sem mancar. Sem dor. Ele deu 3 passos firmes, depois correu até os braços da mãe, que caiu no chão, chorando e louvando a Deus. O templo explodiu em glórias. Homens choravam como crianças, mulheres levantavam as mãos, e até crianças gritavam aleluia. O presbítero José pegou o microfone e anunciou: Irmãos, hoje testemunhamos um milagre. Deus curou Lucas do câncer. Alguém gritou: Tira os exames de novo. E foi o que fizeram. Capítulo 6. A confirmação médica e o testemunho que abalou a cidade. Na sexta-feira, Lucas voltou ao hospital. O oncologista, Dr. Renato, quase caiu da cadeira quando viu os novos exames. Isso é impossível, ele murmurava, analisando as imagens. O tumor sumiu. Não há mais nenhum vestígio de câncer. Eu lhe disse, doutor. Foi Deus. Lucas sorriu. O médico atônito pediu para examinar a perna de Lucas. Não havia nenhum sinal de inchaço, nenhuma dor, nenhuma limitação. Isso não tem explicação científica, ele admitiu, coçando a cabeça. Mas se foi Deus, então parabéns. A notícia se espalhou como fogo. Jornais locais fizeram matérias, rádios transmitiram o testemunho, e até pessoas de outras religiões começaram a visitar a CCB de Itapetininga, querendo ver o jovem que foi curado. No domingo seguinte, o templo ficou lotado como nunca.
Carros estavam estacionados até na rua de trás, e pessoas ficaram de pé por falta de espaço. O presbítero José convidou Lucas para dar seu testemunho. Com a voz trêmula, mas cheia de fé, Lucas falou: Irmãos, eu não sei por que Deus permitiu que eu passasse por isso, mas sei que ele tinha um propósito. Quando os médicos disseram que eu ia perder a perna, eu pensei, se for para glorificar a Deus, que seja. Mas ele não só me curou, ele me deu uma nova vida. Hoje eu não tenho mais medo da morte, porque sei que Jesus é vivo e opera milagres. O templo explodiu em louvores. Muitos caíram no chão chorando, outros levantaram as mãos, e alguns gritavam glória a Deus. Até pessoas que nunca haviam entrado numa igreja choravam arrependidas, pedindo perdão a Deus. Capítulo 7. A vida após o milagre. Um chamado para servir. Os meses seguintes foram de restauração. Lucas engordou os quilinhos que havia perdido, seu cabelo cresceu de novo, e sua fé ficou inabalável. Ele deixou o trabalho na serraria e começou a ajudar na obra do Senhor. Filho, e o seu futuro? Seu João perguntou, certo dia. Meu futuro é servir a Deus, pai. Se ele me deu uma segunda chance, é para que eu leve outras pessoas a ele. Lucas respondeu com convicção. Ele começou a visitar hospitais, levando a palavra de Deus para doentes. Muitos aceitaram a Jesus, e alguns até receberam cura. Em um desses dias ele conheceu Ana, uma jovem enfermeira que havia se convertido após ouvir seu testemunho. Com o tempo nasceu um amor puro, e eles se casaram na CCB em uma cerimônia simples, mas cheia da presença de Deus. Hoje Lucas é um obreiro na congregação, prega a palavra com unção, e seu testemunho já foi contado em dezenas de templos da CCB pelo Brasil. Sempre que alguém pergunta como ele foi curado, ele responde: não foi a medicina, não foram os homens, foi Jesus. Só ele tem poder para fazer o impossível. E assim uma família que quase foi destruída pela dor tornou-se um farol de fé, provando que mesmo no vale da sombra da morte, Deus está no controle. Glória a Deus! Aleluia! Fim, ou talvez, apenas o começo de uma nova história de fé. Este testemunho é baseado em relatos reais de milagres ocorridos na Congregação Cristã no Brasil, onde a fé em Deus e a oração têm operado maravilhas. Que este relato fortaleça a sua fé e lembre que para Deus, nada é impossível.